CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos irmãos que estão em casa assistindo. Vamos continuar a nossa aula de obras póstumas, Allan Kardec. Mas antes vamos fazer uma leitura do Evangelho, fazer a nossa prece e depois daremos continuidade à aula. Deixa eu abrir aqui o Evangelho. É o capítulo 6, o Cristo Consolador. O item 6, eu vou ler um trecho porque ele é bem grande. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, visto que a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, arai o vosso campo, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos fornece o pão terrestre para os vossos corpos. Mas vossas almas não são esquecidas, e eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando a hora do repouso soar, quando a trama de vossas vidas escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos queridos irmãos trabalhadores da espiritualidade dessa casa, que sustentam, que nos amparam, que nos auxiliam, não só quando estamos aqui, mas quando em casa fazemos nossas preces. Então, que seja, em nome do amor, o amor dos espíritos que aqui trabalham, o amor que vibra nessa casa, vinda da fonte eterna que é o nosso Pai, o amor de Jesus, que possamos pedir licença para dar início ao estudo da manhã de hoje, do livro Obras Póstumas. Graças a Deus. Então, gente, na aula passada, a gente estava estudando em Obras Póstumas o capítulo Música Espírita. E como eu expliquei aqui para vocês, para quem estava aqui, para quem em casa ouviu a aula, esse trecho, esse capítulo é todo em cima de uma mensagem, de duas mensagens que Rossini, como eu expliquei na aula passada, um grande maestro, escritor de óperas, de músicas sacras, de canções, ele foi chamado à Sociedade Espírita de Paris, e o presidente dessa sociedade deu a honra a ele se sentiu honrado, porque ele queria uma opinião de Rossini sobre o estado atual da música e sobre as modificações que poderiam lhe trazer a influência das crenças espíritas. E como eu havia falado, ele ficou
assim muito lisonjeado com esse pedido, mas ele disse que ele naquele momento ele não poderia falar nada ainda, porque ele não tinha esse conhecimento. Embora desencarnado, ele ainda estava aprendendo muitas coisas. Então, ele pede um tempo para dar essa resposta. O presidente queria saber como que a música estará, né, depois do espiritismo, como é que a música vai estar, né, quais modificações o espiritismo poderia trazer aos músicos, né, aos intérpretes. Então aqui tem um trechinho da aula que eu falei na aula passada, que ele fala: uma dissertação sobre a música celeste, quem poderia disso encarregar-se? Que espírito sobre-humano poderia fazer vibrar a matéria em uníssono com esta arte encantadora? Que cérebro humano, que espírito encarnado poderia apreender matizes variados ao infinito? Quem possui a esse ponto o sentimento da harmonia? Não, o homem não é feito para semelhantes condições. Mais tarde, bem mais tarde. Isso aí está na página 182, é o terceiro capítulo, terceiro parágrafo. É só para a gente relembrar que ele ficou dizendo que ele não queria falar sobre esse assunto. Aqui no finalzinho, na página 183, no final da primeira mensagem, ele diz: mas falta ainda um pouco mais de tempo. Se apenas um músico pode falar bem da música do futuro, ele deve fazê-lo como mestre. E Rossini não quer falar dela como um colegial. Eu acho que aqui ele está falando na terceira pessoa, ele está falando dele mesmo. Eu não quero falar desse assunto como um colegial. O que é um colegial? É uma pessoa jovem que ainda não tem muito conhecimento. Então ele não queria entrar nesse assunto sem estar com profundo conhecimento. E na aula passada, a gente encerrou aqui, eu vou ler só esse trechinho para vocês lembrarem. Eu falei sobre a harmonia, porque ele explicou para a gente mais ou menos o que era a harmonia, né? E aqui no finalzinho da página 183, no último parágrafo, ele disse: pode-se conceber a luz sem a chama e compreender-se a harmonia sem a música. A alma está apta a perceber a harmonia fora de todo concurso de instrumentação, como está apta a ver a luz fora de todo concurso de combinações materiais. A luz é um sentido íntimo que a alma possui. Quanto mais desenvolvida é este sentido, melhor ela percebe a luz. A harmonia é igualmente um sentido da alma. Ela é percebida na razão do desenvolvimento desse sentido. Fora do mundo material, quer dizer, fora das causas tangíveis. Tangíveis é aquilo que a gente pega. A luz e a harmonia são de essência divina. Possuí-los na razão dos esforços que se fazem para adquiri-los. Se comparo a luz e a harmonia, é para me fazer melhor compreender, e também para estes dois sublimes gozos da alma são filhos de Deus e, por conseguinte, são irmãos. Eu falei na aula passada que quando a gente acende uma vela, a gente tem um foguinho ali na vela e aquela vela ilumina o ambiente, na proporção de que é do tamanho da vela, da quantidade de luz que ela consegue espalhar. Então, a chama da vela, o foguinho, a gente pode pegar, mas a luz a gente não consegue pegar.
Mas a gente vê, a gente consegue compreender a luz. Então, ele quer dizer que as pessoas, quanto mais evoluídas, elas enxergam a luz e compreendem a luz num sentimento cada vez mais sublime. E a harmonia é a mesma coisa. Aqui na Terra, a gente compreende, a gente sente a harmonia ouvindo uma música, seja ela qual for. Toda música tem uma harmonia, seja ela destrambelhada, ruim ou elevada. Eu, na última aula, eu coloquei, aqui pedi para o Tiago colocar Jesus é a Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. É uma música belíssima, sublime, que com certeza ele foi intuído celestialmente para escrever essa música tão bela. E você, quando escuta, não é só a música, né? Os instrumentos e tudo, você sente um sentimento, é um sentimento sublime, de elevação, é quase como se você estivesse falando com Deus, com Jesus. É quase uma prece. A música, eu considero, e muitos também consideram, é uma linguagem universal. Você às vezes está assim completamente triste ou então furioso com alguma situação da sua vida, mas aí você coloca uma música dessas, mais calma, mais elevada para ouvir, e você percebe que você vai se acalmando, vai colocando a cabeça no lugar. Eu acho que todo mundo percebe isso quando vem aqui para o salão, né? Que o Tiago bota aquela música que não tem muitos instrumentos, provavelmente ela foi composta num sintetizador, mas ela nos acalma, porque ela é uma música tranquila, ela tem uma harmonia, né, que é mais elevada. Agora, se o Tiago botasse aqui para a gente sentar aqui na sala, se preparar para a aula, um funk, eu acho que não ia dar certo. Ia todo mundo começar a pular, a gente reage à harmonia conforme essa harmonia toca o nosso coração e conforme a nossa capacidade de ouvir, né? Então a harmonia, como eu disse na aula passada, não é a música. A música pode nos trazer ao conhecimento a harmonia que ela tem. Então, a música e a harmonia estão juntas? No nosso planeta, sim, porque a gente precisa dos instrumentos para ouvir a música. Nós temos um corpo material, né? E quando o intérprete toca aquela música, ela nos faz sentir. A harmonia não se ouve, se sente, né? É como a nossa colega Eliane falou na aula passada, a harmonia é como você sente, você não precisa nem de música, né, Eliane? A gente... Sim, exatamente. Então a Eliane disse na aula passada que a gente às vezes acorda muito bem, você acorda com sentimento, tudo é maravilhoso. Você olha para o passarinho, olha para o sol e nada te incomoda, porque você teve uma boa noite, você provavelmente esteve com seu mentor, com a espiritualidade amiga. E é o que a gente sente quando está na casa, assistindo uma palestra, né? Aquilo ali, aquele momento que você tomou passe, tudo aquilo traz para você uma harmonia, harmoniza a sua alma, o seu ser. E é tão forte que isso se reflete no seu corpo físico. Você fica mais calmo, você fala mais baixo, né? Você reflete, pensa nas coisas melhor. Então vamos dar continuidade, porque senão não vai dar tempo de eu falar tudo.
Então aqui ele vai, na página 184, eu vou começar a ler aqui o segundo parágrafo. A harmonia do espaço é tão complexa, o que ele está dizendo? A harmonia que existe no plano espiritual. Ela é tão complexa, tem tantos graus que conheço e muitos outros ainda que me estão ocultos no éter infinito. O que é o éter infinito? O éter, muitos chamam assim, é o fluido cósmico. Quem já estudou aqui o Livro dos Espíritos, quem estuda na casa, vários autores se referem ao fluido cósmico. Tudo é feito no nosso planeta com o fluido cósmico. O que é o fluido cósmico? Exatamente isso, é um fluido, né? Você também não pega, você não sente, nós estamos no corpo material, a gente não consegue observar. Ele está em todas as partes, é como o ar. O fluido, ele tem a propriedade de se transmutar e formar os corpos sólidos, formar o fluido, o fluido que nos possibilita estar vivos, né? Esse fluido que nós temos, me escapou o nome agora, Sandra, me ajuda. Fluido, sim, o outro fluido que faz dá vida pra gente, é o fluido, desculpa gente, eu vou lembrar. O fluido cósmico, ele origina todos os outros fluidos que ele se modifica dependendo da necessidade que nós temos. Então esse éter que ele está falando é o fluido cósmico universal. Quem é que criou esse fluido cósmico? Deus. Ele emana, ele sai de Deus. Deus é a fonte eterna do amor, do fluido cósmico. O nome diz fluido cósmico. Tem gente que fala fluido universal. Ele preenche tudo no universo. Cada planeta tem uma especificação desse fluido. O planeta vai utilizar esse fluido segundo as necessidades da fluido vital. Obrigada, Sandra, deu um branco, gente. O fluido vital que nos dá a vida, que nos preenche o ser, ele é uma modificação do fluido cósmico. Ele se origina do fluido cósmico. Então, eu provavelmente sou a mais velha aqui na sala. Conforme a gente vai ficando mais velho, o cabelo fica branquinho, a gente vai ficando mais murchinha. Por quê? Porque o corpo está perdendo o fluido vital. Ele tem um tempo. Cada pessoa tem uma quantidade desse fluido e ele vai sendo usado, né, pelo corpo e vai promovendo a sua vida. Então aquelas pessoas que queimam esse fluido rápido demais, o que é queimar o fluido? Como é que a gente pode queimar o fluido inutilmente? Bebendo, fazendo crueldade, se envolvendo em situações dantescas, de situações de devassidão, situações de maldades, de ser inescrupuloso, de enganar os outros, né? Então vocês podem notar que a pessoa que usa muito a bebida alcoólica, usa demais, muitos usam, a gente vê isso estampado no rosto da pessoa. A pessoa vai perdendo o seu desenho natural da sua face, ela vai ficando inchada, ela fica com os olhos muito vermelhos, o fígado vai para o espaço, outros órgãos como o rim também sofrem muito, né? Pode falar, minha querida. Com certeza, eu ia chegar aí.
Sim. Exatamente. Com certeza. Com certeza. Não significa que está ali dentro de uma garrafa, aquela quantidade de fluido, que você não possa renovar. Eu ia falar sobre isso. A nossa amiga perguntou se esse fluido vital pode ser renovado. Sim. Como? A gente sente, a gente vai tomar um sol, vai caminhar na natureza, a praia é um lugar, e você está com outro pensamento, porque a pessoa que está com problema, ela não dorme. A pessoa que se droga muito, ela não dorme, ela perde horas de sono. E o fluido vital está ali, sustentando ela. Ela quer ficar acordada a noite inteira. Aí fuma muito, acaba com o pulmão. Não consegue absorver o oxigênio da forma salutar, né? De uma forma saudável. Então, como é que você pode renovar? Se alimentando bem, tendo uma vida regrada. Gente, não estou dizendo aqui que você tem que virar freira, né? Pelo amor de Deus, que não pode fazer mais nada. Não é isso. É tudo com equilíbrio. Quem gosta de tomar uma cerveja, quem gosta, não tem problema nenhum. Agora, você passa às vezes nos bares, tem duas pessoas e a mesa não tem mais lugar de tanta garrafa. Você fica assim, onde é que vai essa cerveja toda? Como é que cabe? A pessoa está exagerando, sabe? Não tem, isso faz mal. Tudo com exagero faz mal. Tudo. Até o remédio. Até o café, até o chazinho. Eu vou tomar esse chazinho para me acalmar. Aí toma 1 litro de chá. Não vai levantar, né? Porque tudo faz mal. Eu vou tomar sol para ficar bem. Aí deita lá, dorme, o sol te torre inteiro, tu vai ficar cheio de bolha. Não, tudo em excesso faz mal. E assim, tudo que você usa pouco também faz mal. Você não se alimenta direito, vira à noite fumando, bebendo, dançando e não se alimenta. Coitado do corpo, né? O nosso corpo, ele tem um tempo. E esse tempo normalmente está pré-determinado quando você volta para o planeta, quando você reencarna. A Carmen vai viver até os 80. Vamos dizer que eu tenha isso. Não sei não, tá, gente? Estou só supondo. Amanhã vocês ficam sabendo que eu morri. Eu vou falar, ela falou que até os 80. Não, vamos dizer que está lá no meu destino, né? Que ficou mais ou menos arranjado que eu vou viver até os 80. Mas aí eu começo a fazer um monte de coisas boas, ajudar as pessoas. Eu começo a me dedicar, né, assim, com perseverança ao bem do próximo, cuido de mim, vou caminhar, me alimento cada vez melhor, evito de comer gorduras, carnes muito gordas, como bastante legumes e tudo. Eu vou começar a ter uma sobrevida. E aí Deus pode chegar e falar, não, a Carmen até que ela mudou, poxa, ela está ajudando, não vai sair do corpo agora não, vamos dar para ela mais 2 anos, 3 anos. Foi assim claro, gente, eu não estou me comparando, pelo amor de Deus, foi assim com o Chico Xavier. Ele teve um problema sério cardíaco, eu não sei se vocês viram essa cena, essa filmagem na televisão, na notícia, depois eu acho que na internet tem. Ele estava internado no hospital, ele estava muito mal, todo mundo achou que ele ia desencarnar, ele tinha 80 e poucos anos. E nós vimos claramente, o cara estava filmando a janela, era assim, sem saber, era um repórter. E viu-se uma silhueta entrando. Assim, parecia um vulto, mas era um vulto iluminado, entrando no quarto dele. Você lembra disso, Sandra? E ele foi até os 90 e algumas coisas, não lembro mais, 91, 92. Quem está batendo recorde é o Divaldo, né? Vocês repararam no Divaldo? O Divaldo tem 95 anos, acho que ele fez agora, ele é taurino. 96. Gente, você vê o cara, lucidez. Ele está tendo, sabe, ele está tendo, está sendo aumentada porque ele é um cara importante para o trabalho dele. A gente
Deus sabe que se ele desencarnar, o trabalho dele, como que vai ficar? Será que tem pessoas capazes, né? E é isso. Bom, eu fico falando isso e acabo saindo da aula. A harmonia do espaço é complexa aqui, graus infinitos estão ocultos no éter. O éter é o fluido cósmico ou fluido universal, que é aquele que está colocado a uma certa altura de percepções, é como que tomado de espanto, contemplando essas harmonias diversas que constituiriam, se fossem reunidas, a mais insuportável cacofonia. O que ele está dizendo? Se a pessoa pudesse ouvir todas essas vibrações no universo de uma vez só, ele ia ouvir uma cacofonia. O que é cacofonia? A cacofonia é um som feio, ele é desarmônico, né? Ele é uma mistura de sons e de harmonias que acaba ficando desagradável. Então ele fala, enquanto que ao contrário, percebidas separadamente, ou seja, quando você percebe aqui uma coisa, aqui outra música, outra, você consegue observar de uma forma mais clara. Eu vou dar um exemplo aqui. Vocês estão assim em algum lugar que tem vários barizinhos, todo mundo já ouviu isso, cada um toca uma música, aqui é sertanejo, aqui é samba, mas ali é o funk, aquilo mistura, porque todo mundo bota berrando, né? E aí fica uma coisa insuportável. Então, quando a gente observa cada uma separadamente, fica mais harmônico. Então, ouvindo percebidas separadamente, constituem a harmonia particular a cada grau. Essas harmonias são elementares e grosseiras nos graus inferiores, ou seja, no nosso grau de planeta de provas e expiações, a harmonia é inferior, é uma harmonia grosseira. Elas levam ao êxtase nos graus superiores. Aí eu vou voltar a lembrar para vocês da música Jesus é a Alegria dos Homens, de Bach. Ela leva ao êxtase, ela te eleva o teu espírito, porque ela tem ela é uma harmonia elevada. Tal harmonia que fere um espírito nas percepções sutis encanta um espírito nas percepções grosseiras. Ou seja, tem gente que gosta de música ruim, não tem, sabe, gosta daquele barulho da pessoa se esganiçando ali. É porque a pessoa ela sente prazer. Não cabe a nós julgar. Eu conversei isso com a Eliane. E a Eliane me entendeu bem, porque eu gosto de música clássica. A maioria das pessoas não gosta. Gostamos. A maioria das pessoas não gostam porque não pararam para ouvir. Aí quando ouve, fala, ai, que coisa horrorosa, né? Aquilo não tem sentido, que coisa, é só barulho, que coisa maluca. Ópera, a cantora de ópera lá cantando uma soprano, que é uma música bem aguda, é um som agudo. A pessoa, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Mas é assim, cada um vai ter a sua escolha, aquilo que lhe agrada. Não estamos falando aqui que porque eu escuto e Eliane também música clássica, nós somos melhor que os outros, tá, gente? Não é isso de jeito nenhum. Eu gosto. E sempre convido a todos a ouvirem, nem que seja um trechinho, um pedacinho, que vocês vão ver que é muito bom. Estas harmonias são elementares e grosseiras? Não, já passei aqui. Tal harmonia que fere o espírito nas percepções sutis, encanta o espírito nas percepções grosseiras. E quando é dado a um espírito inferior deleitar-se nas delícias das harmonias superiores, o êxtase o arrebata e a prece penetra-o. É o que eu disse, você escutando a música clássica, ouvindo uma música calma, um piano,
você é arrebatado ao êxtase, mesmo que você não tenha o costume de ouvir. E aí ele fala que a prece penetra-o, porque você eleva o seu espírito aos espíritos superiores. O encantamento transporta-o para as esferas elevadas do mundo moral. Ele vive uma vida superior à sua e desejaria continuar a viver assim para sempre. Porém, quando a harmonia deixa de penetrá-lo, ele desperta. Ou, se preferirmos, ele adormece. O que ele está querendo dizer aqui? A pessoa que está ligada à harmonia celestial, ela está desperta. Aquele que dorme, aquele que não se preocupa com as belezas, né, ele está dormindo. Ou seja, ele está, digamos assim, ele está à parte daquilo. Ele está vivendo a vida puramente material. Ele não parou para elevar o seu espírito ouvindo uma bela prece, ouvindo uma bela música. Adormece. Em todos os casos, ele volta à realidade de sua situação e, na saudade que deixa escapar por ter descido, exala uma prece ao Eterno para pedir a força para de novo subir. E é para ele um grande motivo de emulação. Essa palavra significa sentimento que o leva o indivíduo a querer superar aquela situação que ele está. Então, quando ele é tocado, ele fica, poxa, eu quero isso, eu quero mais disso. Então, ele começa a trabalhar para conseguir mais disso, né? Não tentarei dar a explicação dos efeitos musicais que produz o espírito agindo sobre o éter. É certo que o espírito produz sons que ele quer e que ele não pode querer o que não sabe. Ora, portanto, aquele que compreende muito, que tem em si a harmonia, que dela está saturado, que goza ele próprio do seu sentido íntimo, desse nada impalpável, dessa abstração que é a concepção da harmonia, age quando o quer sobre o fluido universal, sobre o éter, que, instrumento fiel, reproduz o que o espírito concebe e quer. O éter vibra sobre a ação da vontade do espírito. A harmonia que este último traz em si concretiza-se, por assim dizer. Ela se exala doce e suave como o perfume da violeta, ou ruge como a tempestade, ou explode como o raio, ou se lamenta como a brisa. É rápida como o relâmpago, ou lenta como a neblina. É partida como um soluço, ou contínua como a relva. A relva é o gramado, né? É precipitada como uma catarata. Essa catarata é cachoeiras, né? Ou calma como um lago. O lago, a água está paradinha, né? Nas cataratas a água está numa movimentação, uma corrente, né, forte. Murmura como um rio ou reclama como uma torrente. Ora tem a aspereza agreste das montanhas, ora a frescura de um oásis. Ela é alternadamente triste e melancólica, como a noite, alegre e jovial, como o dia, caprichosa como a criança, consoladora como a mãe e protetora como o pai, desordenada como a paixão, límpida como o amor e grandiosa como a natureza. Quando chega a este último termo, ela se confunde com a prece, glorifica a Deus e leva ao encantamento aquele mesmo que a produz ou a concebe.
Isso aqui ele deu vários exemplos para a gente poder se situar e entender o que é a harmonia. O que ele disse aqui? Que no plano espiritual, o músico, aqueles que estudam música, mas principalmente aqueles músicos elevados, eles tocam a música sem instrumento, no éter, no fluido cósmico. É uma coisa muito doida da gente imaginar, né? Mas eles tocam no ar, pode-se dizer, e uma mão faz um movimento e a outra faz outro. E nesse momento, nós sentimos a harmonia e ouvimos a música. Imagina isso, gente. Deve ser uma coisa incomparável, né? Eu até trouxe aqui, pedi para o Tiago, mas não vai dar para eu colocar. Existe um instrumento que foi criado em... Deixa eu dar uma colada aqui, porque eu esqueci. 1920. Por um físico russo. O nome dele era Lev Sergeyevich Termer. Em 1920, ele construiu um aparelho. Ele nada mais é que uma caixa de madeira com uns metais, assim, feito umas antenas. Ele criou esse instrumento e ele foi patenteado em 1927. Foi produzido por vários anos pela RCA Victor, que é uma produtora de música, de cantores, disco, né? E um dos instrumentos musicais completamente eletrônico. Ele foi o primeiro instrumento musical completamente eletrônico. Nesse tempo, nessa época, 1920, não existia sintetizador. Acho que todo mundo aqui sabe como é que é, né? É tipo um piano que você coloca tudo que é instrumento. Você bota bateria, você bota voz, você bota o que quer, bota uma flauta, né? E é tudo um aparelho só. Então esse Termer, o Sergeyevich Termer, ele produziu esse instrumento, e esse instrumento pode nos dar uma ideia do que é tocar no éter. Infelizmente eu não vou ter como mostrar, eu tinha que ter uma televisão aqui. E ele foi o primeiro instrumento eletrônico. Aí outra pessoa, Robert Moog, que eu acho que é americano, construiu vários modelos desse instrumento, que é o Theremin, entre 1950 e 1960, antes de desenvolver o sintetizador. Então esse Robert Moog, ele produziu vários Theremins. Theremin é o nome desse aparelho que eu estou falando, antes de desenvolver o sintetizador. Então esse Robert aqui, foi ele que inventou o sintetizador, isso lá nos idos dos anos 60. Vocês veem que não faz tanto tempo assim. Então, quem for na internet, eu vou dar essa dica para vocês, procurem lá por esse nome, né? Theremin. Às vezes escreve com H, às vezes sem H. É T-E-R-E-M-I-N. Quem quiser depois pega comigo o nome. E tem uma moça que toca esse instrumento de uma forma muito bonita, que é a Katka Eleni. Depois eu posso dar o nome também para vocês. Ela é uma violinista, cantora, dançarina, e ela toca o Theremin. Ela fez vários vídeos na internet, tem ela tocando. Então, como eu disse, o Theremin é uma caixa com várias antenas, aqui uma aqui, tem outra aqui que dá uma volta assim. E ela, às vezes, acompanhadas de uma orquestra, ela liga aquela caixa, passa a energia elétrica ali e é criado um campo magnético por causa das antenas ali. Então, uma mão ela fica mais parada, que ela faz esse movimento, e aqui ela vai tocando. Gente, é muito interessante. E isso vai dar uma ideia para a gente de como, no plano espiritual, os músicos fazem a música. Como é que eles tocam. Vamos dar continuidade aqui ao Rocinho.
Ó comparação, comparação, por que é necessário ser obrigado a te empregar? Por que é preciso dobrar-se às tuas necessidades degradantes e tomar emprestado à natureza tangível imagens grosseiras para fazer conceber a sublime harmonia na qual o espírito se deleita? E ainda apesar das comparações, não se pode fazer compreender essa abstração, que é um sentimento quando é causa, e uma sensação quando se torna efeito. O espírito que tem o sentimento da harmonia é como o espírito que tem a aquisição intelectual. Gozam constantemente um e outro da propriedade inalienável que granjearam. Ele está fazendo uma comparação do intelectual, do cientista, com esse músico, né, que tem essa capacidade de criar essas harmonias no éter. O espírito inteligente ou do intelectual, que ensina a sua ciência àqueles que a ignoram, experimenta a felicidade de ensinar. Então o físico que ensina, o matemático, ele tem a alegria de ensinar, porque ele sabe que faz felizes aqueles a que ele instrui. E o espírito que faz ressoar no éter acordes de harmonia que nele estão, a harmonia que está no músico, experimenta a felicidade de ver satisfeitos aqueles que o escutam. Imagina, gente, a gente está lá quando nós todos fomos para o plano espiritual, a gente vai assistir uma apresentação de um músico tocando no éter. Deve ser, nossa, eu fico assim doida para ver isso. Mas por isso que eu falei para vocês procurarem na internet essa moça. A harmonia, a ciência e a virtude são as três grandes concepções do espírito. A primeira encanta, a harmonia. A segunda esclarece, que é a ciência. E a terceira o eleva, a virtude. Quanto mais virtudes a gente vai adquirindo, mais a gente vai se elevar. Possuídas nas suas plenitudes, elas se confundem e constituem a pureza. Ó espíritos puros que a possuem, descei até nossas trevas e clareai nossa senda. Mostrai-nos o caminho que tomastes, a fim de que sigamos vossos rumos. Então, evocando a espiritualidade maior para nos ensinar o caminho para a gente se elevar. E quando penso que estes espíritos dos quais posso compreender a existência são seres finitos, átomos em face do Mestre, ele está dizendo a nossa, mesmo esses espíritos elevados, eles são pequenos diante do Mestre Jesus e eterno, né? Mestre universal e eterno. Minha razão fica confusa, pensando na grandeza de Deus e da felicidade infinita que ele experimenta em si mesmo, pelo único fato de sua pureza infinita, já que tudo que a criatura conquista é apenas uma parcela que emana do Criador. Ele está dizendo que o Criador deve viver numa felicidade o tempo todo, porque ele é a perfeição, né? E a gente tem só um pedacinho, mas a gente chega lá. Ora, se a parcela chega a fascinar pela vontade e cativar e a encantar pela suavidade, a resplandecer pela virtude, que deve então produzir a fonte eterna e infinita, Deus, né? De onde ela é retirada. Se o espírito ser criado, nós, chega a aurir na sua pureza tanta felicidade, que ideia deve-se ter daquela que o Criador aure na sua pureza absoluta? Que ideia que a gente pode fazer? Eterno problema. Ele está sempre fazendo umas piadinhas, né? O Rossini é uma característica dele.
O compositor que concebe a harmonia, ele a traduz na sua grosseira linguagem, chamada a música. Ele concretiza a sua ideia e ele a escreve. O artista apreende a forma e toma o instrumento que deve permitir-lhe conceber a ideia. O ar, acionado pelo instrumento, transporta ao ouvido. Você toca um instrumento, uma flauta. Aquele ar que passa pela flauta, ele vai ter um som que vai chegar ao nosso ouvido e a gente vai poder compreender aquela música. Mas o compositor foi impotente para expressar inteiramente a harmonia que ele concebia, por falta de uma língua apropriada. O executor são os músicos, tá, gente? Maestros, músico, pianista, violinista, o trompetista, o flautista. Não compreendeu toda a ideia escrita. E o instrumento, o compositor, o ouvido tocado. Ih, meu Deus, me perdi. Compositor, onde isso? Nossa, é aqui em cima. O compositor concebe a harmonia e ele a traduz na sua grosseira linguagem. Ele está dizendo que mesmo o músico que sabe tocar tudo que é instrumento, ele compõe, mas ele tem a ideia daquela harmonia, mas mesmo assim ele não consegue colocar aquilo no papel, chamada na grosseira linguagem que ele diz que é a música. Ele concretiza sua ideia e escreve. O artista apreende a forma, ele pega a partitura, que nós falamos na aula passada, né, Eliana? Está tudo escrito, a música está toda escrita ali. Ele pega, toma o instrumento, que deve permitir, o artista apreende a forma e tal. O ar acionado pelo instrumento transporta ao ouvido, que transmite a alma do ouvinte. Mas o compositor foi impotente para expressar inteiramente a harmonia que ele concebia, por falta de uma língua apropriada. O executor, que são os músicos, a seu turno, não compreendeu toda a ideia escrita, e o instrumento indócil do qual ele se serve não lhe permite traduzir tudo o que compreendeu. O ouvido é tocado pelo ar grosseiro que o cerca, e a alma recebe, enfim, através de um órgão rebelde, a horrível tradução da ideia desabrochada na alma do maestro. Ele está falando aqui que é tudo ruim. Eu acho que ele está exagerando, mas ele está fazendo uma comparação com a música celestial. A ideia do maestro era o seu sentimento íntimo. Ele quer dizer que cada um que for interpretar aquela música, ele vai ter uma forma de interpretar. E muitas vezes ele perde a ideia harmônica que ela realmente tem. Embora desvirtuado pelos agentes da instrumentação e da percepção, ela produz neles, todavia, sensações naqueles que a ouvem traduzir. Essas sensações são a harmonia. A música as produziu. Elas são o efeito dessa última. A música colocou-se a serviço do sentimento para produzir a sensação. O sentimento no compositor é a harmonia. A sensação no ouvinte é também a harmonia, com esta diferença de que é concebida por um e recebida por outro. O maestro que escreveu, ele concebeu, o compositor, e a gente recebe. A música é o médium, isso aqui é muito legal. A música é o médium da harmonia. Ela a recebe e a dá como refletor. É o médium também da luz, como tu és o médium dos espíritos. Torna-se mais ou menos distorcida conforme ela é mais ou menos bem executada. Dependendo do médium, a música vai ser boa ou não. A luz vai ser intensa ou não. Como o refletor envia mais ou menos bem a luz, conforme ele esteja mais ou menos brilhante e polido. Como
como o médium exprime mais ou menos os pensamentos do espírito, conforme ele seja mais ou menos flexível. Quanto mais evoluído o médium, Chico Xavier, melhor é a interpretação daquele espírito. Ele vai trazer a mensagem do espírito da forma mais pura, porque ele é um médium muito capaz, muito desenvolvido. Na Terra tudo... É isso? Não. E agora que a harmonia está bem compreendida na sua significação, que se sabe que ela foi concebida pela alma e transmitida à alma, compreender-se-á a diferença que há entre a harmonia da Terra e a harmonia do espaço. Na Terra tudo é grosseiro, o instrumento de tradução e o instrumento de percepção, o ouvido, o instrumento que toca. Entre nós tudo é sutil, entre eles espíritos. Tendes o ar, nós temos o éter. A música se propaga pelo ar no planeta Terra. No plano espiritual, através do éter. Tende os órgãos, tende o órgão que obstrui e encobre. Entre nós, a percepção é direta e nada a oculta. Eles recebem a harmonia diretamente, não tem que passar pelo ouvido. Entre vós, o autor é traduzido. Entre nós, ele fala sem intermediário. O compositor escreve e quem vai traduzir é o maestro, aquele que toca. E lá no plano espiritual não tem intermediário. O autor, aquele que está tocando, envia imediatamente, sem intermediário, e na língua que exprime todas as concepções. E, entretanto, essas harmonias têm a mesma fonte, como a luz da lua tem a mesma fonte que é a do sol. A harmonia da Terra é apenas um reflexo da harmonia do espaço. Olha que bonito, ele está comparando a luz da lua, que é um reflexo do sol, à nossa harmonia, que é apenas um reflexo do espaço. A harmonia é tão indefinível quanto a felicidade, o temor, a cólera, é um sentimento. Só o compreendemos quando o possuímos, e só o possuímos quando o adquirimos. O homem alegre, não pode explicar sua alegria. Aquele que é temeroso, medroso, não pode explicar seu temor. Eles podem expor os fatos que provocam estes sentimentos, defini-los, descrevê-los, mas o sentimento permanece inexplicado. O fato que causa a alegria de um, nada produzirá sobre o outro. O objeto que ocasiona medo de um, produzirá a coragem do outro. Cada um é de um jeito. Então tem gente que compreende de um jeito, tem gente que é alegre por uma coisa, tem gente que tem medo de outros. As mesmas causas são seguidas de efeitos contrários. Em física, isto não existe. Em metafísica, isto existe. Isso existe porque o sentimento é propriedade da alma. E as almas diferem entre si em sensibilidade. Tem almas muito mais sensíveis. Entre nós aqui, tem gente que é muito mais sensível que outra pessoa, que é mais terra-terra, ela é mais pragmática. E tem aquelas que qualquer coisinha está chorando, né? Em impressionabilidade e em liberdade. A música, que é a causa segunda da harmonia, percebida, penetra e transporta um e deixa o outro. Tem pessoas que escutam a música e percebem aquela harmonia. E tem outros que escutam e falam: que coisa horrorosa, não suporto essa música. O que é isso? Depende de cada um. E deixa o outro frio e indiferente. É que o primeiro está no estado de receber a impressão que produz a harmonia, e que o segundo está no estado contrário,
Ele ouve o ar que vibra, mas não compreende a ideia que ele lhe traz. Este chega ao tédio e adormece. Aquele outro ao entusiasmo e chora. Evidentemente, o homem que experimenta as delícias da harmonia é mais elevado, mais depurado do que aquele que ela não pode penetrar. Sua alma está mais apta a sentir. Ela se desprende mais facilmente e a harmonia o ajuda a se desprender. Ela o transporta e permite-lhe ver melhor o mundo moral, donde deve-se concluir que a música é essencialmente moralizadora, já que ela traz a harmonia às almas e que a harmonia as eleva. Gente, eu vou correr aqui para a gente poder terminar. A influência da música sobre a alma, sobre o seu progresso moral, é reconhecida por todo mundo, mas a razão desta influência é geralmente ignorada. Sua explicação está inteiramente neste fato, que a harmonia coloca a alma sob o poder de um sentimento que a desmaterializa. A harmonia te eleva, te faz viajar, né? Este sentimento existe num certo grau, porém ele se desenvolve sob a ação de um sentimento similar, mais elevado. Aquele que está privado desse sentimento, para ele é conduzido gradualmente. Todo mundo vai aprender a gostar de música clássica. Ele também acaba por se deixar penetrar e arrastar ao mundo ideal, onde esquece, por um instante, os prazeres grosseiros que ele prefere à divina harmonia. E agora, se considera que a harmonia sai do concerto do espírito, deduz-se-á que a música exerce uma influência sobre a alma. A alma que a concebe também exerce uma influência sobre a música. A alma virtuosa, que tem a paixão do bem, do belo, do grandioso, e que tem a conquista da harmonia, produzirá obras-primas capazes de penetrar as almas mais encouraçadas e de comovê-las. Se o compositor for terra a terra, como poderá exprimir a virtude que ele desdenha? O belo que ignora e o grandioso que não compreende? Suas composições serão um reflexo de seus gostos sensuais, de sua leviandade, de sua negligência. Elas serão ora licenciosas, ora obscenas. Todo mundo aqui já ouviu música obscena, né? E o negócio está ficando cada vez mais bravo. Ora cômicas, tem umas músicas que são engraçadas, e ora burlescas. Burlesca é uma música sarcástica, grotesca, irônica. Comunicarão aos ouvintes os sentimentos que exprimirão e os perverterão ao invés de melhorá-los. Agora, finalmente, ele vai responder o que o Espiritismo vai modificar na música. O Espiritismo, moralizando os homens, exercerá, portanto, uma grande influência sobre a música. Produzirá mais compositores virtuosos que comunicarão suas virtudes, fazendo ouvir suas composições. Rir-se-á menos, chorar-se-á mais. A hilariante dará lugar à emoção. Estou dizendo que a pessoa vai rir menos da música, aquelas músicas bobas. A pessoa vai chorar, porque vai se sentir próximo a Deus. A hilariante dará lugar à emoção e a fealdade é o feio, dará lugar à beleza e o cômico à grandiosidade. Por outro lado, os ouvintes que o Espiritismo tiver preparado para receber facilmente a harmonia, somos nós, ó. A gente está no Espiritismo, a gente vai receber melhor essas harmonias. Experimentarão a audição da música séria,
um verdadeiro encanto. Eles menosprezarão a música frívola e licenciosa que se apoderam das massas. Quando o grotesco e o obsceno forem abandonados pelo belo e pelo bem, os compositores desta ordem desaparecerão. Pois, sem ouvintes, nada ganharão, e é para ganhar que eles se sujam. O cara faz música para ganhar dinheiro. Oh, sim! O espiritismo terá influência sobre a música, como poderia ser de outra maneira? Seu advento transformará a arte, depurando-a. Sua fonte é divina. Sua força a conduzirá a toda parte onde houver homens para amar, para elevar-se e para compreender. Ele se tornará o ideal e a meta dos artistas, pintores, escultores, compositores, poetas. Pedir-lhe-ão suas inspirações, e ele as fornecerá, pois é rico e inesgotável. O espírito do maestro Rossini, numa nova existência, voltará para continuar a arte que ele considera como a primeira de todas, a música, né? Ele está dizendo que ele vai voltar. O espiritismo será seu símbolo e o inspirador de suas composições. Assina Rossini pelo médium Nivarte. Então é isso, gente. Eu consegui, passei um bocadinho, me perdoem, porque eu me empolgo, começo a falar demais. Ninguém fica bravo comigo não, né? Vamos fazer a nossa prece e encerrar a nossa aula. E assim, amado Mestre Jesus, depois dessas lições maravilhosas que chegaram até nós, por intermédio desse livro escrito, uma compilação que foi feita após a morte de Kardec de seus escritos, agradecemos profundamente a esse irmão que possibilita o nosso aprendizado e dessa forma a nossa elevação cada vez maior sobre a terra. Enquanto seguirmos os passos do nosso amoroso Mestre Jesus, estaremos no caminho certo. Então, em nome do amor que vibra nessa casa, em nome de toda essa coluna de espíritos que nos sustenta, em nome do amor de Jesus, em nome do amor do nosso Pai, acima de tudo, pedimos licença para dar por encerrado o estudo da manhã de hoje sobre o livro Obras Póstumas. Graças a Deus.